Boa noite para você, sou eu, Alan Passos, e este é o Conversa de Redação Noite, o novo espaço do jornalismo da Itatiaia para debater os principais assuntos do dia. Ao meu lado, hoje, os jornalistas Mardélio Couto e Berta Macaron e a economista Rita Mundim. Gente, vou começar com um tema que é nosso aqui, mas que ganhou grande repercussão pela gravidade do que aconteceu. A Justiça de Minas Gerais aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réu o homem que jogou um tijolo do alto do túnel da Lagoinha, em Belo Horizonte, e feriu gravemente uma mulher de 39 anos. Yuri Henrique de Oliveira Nunes, de 30 anos, é esse acusado. Ele foi denunciado por tentativa de homicídio contra as 4 pessoas que estavam no veículo. Além disso, vai responder por motivação torpe, emprego de meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas e perigo comum. O objeto acertou o teto solar do carro onde a mulher estava e aí acabou atingindo ela, mas do lado tinha mais 2 crianças, o filho e também o sobrinho. E o marido que estava dirigindo. Por sorte, as crianças não foram atingidas, o marido dela também não. Essa mulher passou por uma reconstrução na face, Rita Mundim, e acabou já recebendo alta, mas é uma situação que a gente, quando passa por ali, um meio que passam milhares de pessoas todos os dias, poderia ter sido com qualquer pessoa, qualquer um de nós. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Alan. Boa noite a todos. Poderia ter sido com qualquer um de nós e poderá acontecer novamente. Esse é que é o maior problema, né? Porque o estado que a cidade se encontra, o número de moradores de rua é uma coisa lamentável e alguma coisa tem que ser feita para que os riscos das pessoas que transitam, né, pelas ruas de Belo Horizonte não seja cada dia maior, né, porque está ficando uma coisa alarmante. Eu acompanhei a história dessa moça, inclusive é uma fisioterapeuta, ela estava vindo de uma corrida, quer dizer, num final de semana, com a família. Então, realmente é uma tragédia urbana, mas a tragédia urbana, ela tem causa. E são decisões, né? Decisões que não estão sendo tomadas. Então, é necessário a gente devolver a cidade para quem mora nela e dar um destino para essas pessoas com dignidade, colocar esse problema dos moradores de rua no centro da mesa, porque está ficando impossível a gente sair, né, em Belo Horizonte. Antes não dava para sair a pé, agora não está dando para sair nem de carro. Ô Berta, a gente tem o lado positivo da justiça que está caminhando até rapidamente nesse caso, lembrando que essa mulher recebeu alta no final do mês passado, isso aconteceu no começo de outubro, mas a Rita está trazendo à luz uma questão macro para essa história, né? É um crime que vem ali nessa relação das pessoas em situação de rua. Ele até tentou argumentar que estava envolvido numa briga, as imagens não mostraram isso. Boa noite para você. Boa noite, colegas de bancada, boa noite, ouvintes. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Olha, Alain, realmente lamentável, uma coisa muito grave o que aconteceu, até porque não há um motivo, é uma coisa, é o que está sendo chamado de motivo torpe, né? Não há uma razão, é como se uma certa incompreensão de quem fez, de quem atirou aquele tijolo. Parece que não tem a dimensão que das consequências daquele ato, né? Que poderia facilmente ter matado mais de uma pessoa, né? Porque ali também poderia ter provocado um acidente, que poderia ter se chocado com outros carros, atropelado pessoas, enfim. Muito grave o que aconteceu. De fato, precisa ser... essa pessoa não tem condições de estar transitando, né, livremente, precisa, sim, ser acompanhado, inclusive ver se não tem um problema psiquiátrico, um problema mental, um problema de saúde mental para ter praticado esse ato sem nenhuma razão aparente. Portanto, é importante, sim, que seja julgado e que seja condenado, se for assim entendido pela justiça. E aí, Mardélio, também quero te ouvir sobre essa história. É um crime que aconteceu aqui em Belo Horizonte, mas que ganhou repercussão para além das fronteiras do estado, porque é de uma gravidade muito grande, né? Boa noite.
Pois é, Alan, boa noite para você, boa noite às debatedoras, aos nossos ouvintes. Em outros pontos do país, Alan Passo, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, essa prática é muito comum por criminosos que querem assaltar. Eles sobem em determinados viadutos, jogam esse tijolo porque o motorista se assusta, para e eles vão lá e ainda assaltam ali a pessoa que está em situação de vulnerabilidade ali, está ali machucada e assalta o carro. O que me chama a atenção nesse caso, que eu conversei com o nosso Renato Rios Neto, que está sempre apurando tudo aí em cima aí do fato, ele me disse que ele não fez isso para roubar, o que mostra a crueldade ou a falta de discernimento ao jogar o tijolo, não saber o risco que isso causa. Mas a Berta mencionou isso. Eu espero que ele tenha bastante tempo para pensar no que ele fez dentro da cadeia. Parabéns à Justiça, à Polícia Civil pela celeridade do inquérito, ao Ministério Público que ofereceu a denúncia e à Justiça que aceitou a denúncia. E que isso, Alan, espero que sirva para outros casos. Por exemplo, casos que infelizmente a gente noticia quase que semanalmente na Itatiaia, de pessoas que enchem a cara, bebem de maneira assim descontrolada e pegam o carro e saem aí pelas ruas de Belo Horizonte, principalmente com carros aí esportivos na zona sul de Belo Horizonte, que esse caso aqui também sirva de exemplo nessa esteira, porque a pessoa quando enche a cara e pega um carro, ela está assumindo o risco de matar. Espero que a Justiça também passe a interpretar esses caras que andam bêbados aí em Belo Horizonte, quando machucam, quando matam uma pessoa, responder por homicídio e assumindo o risco de matar quando fazem isso. Parabéns pela Justiça, à Justiça por essa decisão, por aceitar a denúncia, Alan. Deixa eu mudar de assunto aqui, porque o chanceler alemão, Friedrich Merz, ele comparou o Brasil com a Alemanha durante um discurso que foi realizado no Congresso Alemão do Comércio e disse que o país era um dos mais bonitos do mundo, o país, no caso dele, a Alemanha. E que todos os jornalistas alemães que estiveram na COP30 em Belém ficaram felizes de ir embora da cidade. O governo brasileiro está incomodado com essas declarações, chamou de deselegante, lembrando que ele participou da cúpula de líderes em Belém, teve um encontro bilateral com o presidente Lula, né, o chanceler alemão, e anunciou a participação da Alemanha no Fundo de Florestas Tropicais para sempre, mas não confirmou quanto seria investido. Berta, é uma rusguinha desnecessária, não precisava ter dito isso, ou é normal também puxar a sardinha para o seu próprio país? Não, eu achei completamente de uma deselegância poucas vezes vistas e acho que, inclusive, o tipo de colocação, a forma como ele colocou, deixa subentendido um certo nacionalismo, quase uma ideia de um nacionalismo europeu colonizador, não é, sobre como ele disse que a Alemanha é um dos países mais bonitos do mundo, como quem diz, o Brasil não seria tão bonito, ou seja, críticas bastante baixas, críticas assim, um pouco para uma plateia, jogar para uma audiência, para uma plateia, trazendo sim um certo nacionalismo exacerbado para enaltecer a Alemanha às custas da diminuição do Brasil. Eu achei que foi muito deselegante e acho que ele poderia ter passado sem isso. O Mardelli, o governo brasileiro está esperando um pedido de desculpas, uma espécie de retratação. Você acha que tem exagero de qual parte nessa história? Não, exagero do chanceler alemão, né? Inclusive, estou lendo aqui uma excelente coluna ali há pouco do nosso colega aqui da CNN Brasil, o Caio Junqueira, que conversou com fontes do governo federal, mostrando que isso pegou muito mal. O governo utilizou expressões como grosseria, entre outras críticas, sobre a situação, né, viu? Nesse ponto que grosseria, inacreditável, foram duas palavras que o nosso colega aqui da CNN apurou com interlocutores do governo para descrever essa situação envolvendo esse chanceler, que mostra que pegou muito mal. Mas, até inclusive aqui com a apuração do nosso colega, parece que o governo vai evitar fazer críticas públicas, entrar nesse embate. Parece que há um entendimento, Alan, de que representantes lá da Alemanha que deveriam
corrigi-lo e não entrar nessa confusão. Mas ele falou aí, criticou, fez críticas. Primeiro tem que ver se os jornalistas de fato falaram o que ele disse, né? E a Berta mencionou algo aí sobre nacionalismo. É um nacionalismo preconceituoso. E esse chanceler aí, ele é bem polêmico, Alan. Deu uma pesquisada nele. Ele é bem polêmico, com composições lá, digamos, extremistas e ligada a, se podemos chamar assim, de nacionalismo. Ele não é muito aí dos bentos, não. E falou mal do Brasil e doar que é bom pro fundo da COP, não doou tanto assim, né? É aquele famoso que quer falar dos meus problemas, paga minhas contas, né, Alan? Deu uma declaração totalmente infeliz e doar que é bom nada. Pois é, esse ponto, Rita, ainda não foi definido qual que é o valor que a Alemanha vai contribuir com esse fundo de florestas tropicais para sempre, que é o grande ponto que o Lula está tentando tirar da COP. Um fundo com o dinheiro vindo de outros países, mas o fundo que teve muito anúncio, até agora pouca coisa prática, até porque a COP ainda está acontecendo, é bom que se diga, e muita gente criticou preços, criticou questão de hospedagem. Você achou essa crítica infundada ou não, faz parte do jogo? Olha, a gente tem que olhar sobre 2 pontos, né? Primeiro é a liturgia do cargo. Ele, como chanceler da maior economia da Europa, ele teria que ter respeito à maior economia da América Latina, né? Ele estava aqui como convidado, problemas aconteceram, a gente sabe, inclusive, que a expectativa em cima das doações para esse fundo, elas estão bem aquém do que se previa, então isso tem frustrado, né, bastante, principalmente nós brasileiros, né, que criamos esse fundo. Mas o que a gente tem que também tentar enxergar é o posicionamento, não deveria ter sido da forma que foi feito, né? Pelo cargo que ele ocupa, e ele usou aí, né, na mídia, ele estava falando que ele estava retornando à Alemanha, que era um país maravilhoso, e que os jornalistas que estiveram no Brasil juntamente com ele, nenhum levantou a mão quando ele falou se eles gostariam de voltar ao Brasil. Então, quer dizer, ele está saindo de um evento mundial, onde se discute a questão climática. Então, foi feio pelo cargo que ele ocupa. Ele, como cidadão, como pessoa, como turista, o que fosse, ele poderia falar isso numa roda limitada. Ele tem o direito de achar o que ele quiser. Mas, como representante da maior economia da Europa, ficou mal para ele. Repito, pela liturgia do cargo, ele não deveria ter feito da forma que fez. Vamos ver se vai ter algum pedido de... Alan Passos, você me permite rapidamente só um acréscimo aqui. A Rita me lembrou algo aqui que acho que vale a pena ser mencionado. Embora a declaração do chanceler tenha sido muito infeliz, parte da direita está utilizando essas críticas, porque parte da direita vem fazendo críticas à COP, como a Rita destacou, tem pontos a serem criticados, né? Muitos criticam no campo da direita, por exemplo, incoerências de destinar cerca de 5 bilhões de reais a um evento a Belém, para ocorrer em Belém, no Pará, embora a região ali sofra com muitos problemas de pobreza, de vulnerabilidade. Então a direita está pegando mais essa fala do chanceler para unir a uma série de críticas à direita, a excessos de gastos e outros pontos que eles têm criticado nesta COP aqui no Brasil. Alan. Bom você ter acrescentado. Deixa eu continuar esse próximo tema contigo, então, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, confirmou que está mantida para amanhã a votação do PL antifacção, mesmo com resistência e críticas do presidente Lula, especialmente em relação à diminuição de recursos destinados à Polícia Federal. Essa é a 4ª versão apresentada pelo relator Guilherme Derrite, que era até outro dia o secretário de Segurança Pública de São Paulo, se licenciou do cargo para voltar ao cargo de deputado. Nos cálculos do governo, são 27 milhões de recursos a menos para a Polícia Federal, além de 300 milhões a menos de fundos de segurança pública. Mas tem alguns pontos que a direita também está criticando. E vai ser apresentado amanhã o projeto na sua 4ª versão, e a direita também está dizendo que, por exemplo, é preciso agilizar o bloqueio de bens de integrantes de facções criminosas, está prometendo um destaque para amanhã. Parece que não tem ninguém 100% sendo contemplado com o projeto. Esse é um projeto bem polêmico. A direita é favorável a Derrite, né? Vou ficar aqui num campo para fazer um recorte, Alan. Tem um gesto, a política é feita de gestos, né? Tem um gesto muito importante na escolha do Derrite para ser relator desse projeto, envolvendo o Hugo Mota. Hugo Mota, que tem sido criticado por vários setores no Congresso por não ser um líder ali, um presidente de casa com pulso firme. Há uma leitura que ele quis ali marcar território ao escolher Derrite para relatar um projeto que era um assunto
assunto que era de interesse do governo federal. Então, quando você escolhe um nome que tem ali o DNA da direita para relatar um projeto que, pelo menos de início, o governo federal estava querendo encampar esse assunto, no meio político, isso foi marcado aí como uma escolha um pouco polêmica do Hugo Mota, que ele estaria querendo dar um recado para o governo federal, principalmente de autonomia, querendo dizer, aqui quem manda sou eu. E aí o Derrite assumiu esse projeto. Chama atenção também quando ele foi escalado para relatar esse projeto, né, Alan? Rapidinho, poucas horas depois, ele já tinha um texto pronto, que mostra que parece que aconteceu uma articulação de bastidor ali envolvendo Derrite, Hugo Mota, e não podemos esquecer Tarcísio de Freitas, que voltou ao cenário aí, tem dado declarações, pode voltar eventualmente a ficar no cenário aí para disputar o Planalto. Ele poderia estar envolvido nessa articulação porque ele cedeu o secretário de Segurança Pública, o braço direito dele, para relatar esse projeto. Então, tem alguns recados importantes, Hugo Mota, por trás de tudo isso aí. Rita, o assunto de segurança pública, ele não é de hoje, que é tratado como um problema grave do país. Mas, depois daquela mega operação no Rio de Janeiro, e aí vários atores, né, estaduais, nacionais, tentando utilizar desse ponto, e era um projeto que originalmente era do governo, enviado pelo governo, relatado por um nome forte da direita brasileira. O Hugo Mota está garantindo que, mesmo sem o consenso por enquanto, vai à votação amanhã. Olha, Além, até onde eu entendo, estão politizando a segurança também, está tudo politizado. Mas aí não é questão nem de direita nem de esquerda. Existem até pesquisas, né, mostrando que a população em geral apoiou a operação que aconteceu no Rio de Janeiro. A gente teria que dar um basta, né, a esse crescimento da criminalidade, na ocupação territorial, etc. E o que se discute, né, nesse projeto de esquerda e direita é o fortalecimento dos estados em detrimento da União ou fortalecimento da União em detrimento dos estados. E aí entra, né, a Polícia Federal, fortalecendo a Polícia Federal e diminuindo a participação das forças de segurança em nível estadual. Então, eu acho que é isso que está em jogo. Eu tenho a minha opinião. A minha opinião é que as polícias estaduais, né, a gente tem que... O crime, ele é customizado. Ele está generalizado, mas ele é customizado. Então, é necessário fortalecer, sim, as polícias estaduais, as forças de segurança dos estados, porque ninguém conhece melhor a sua realidade do que os governadores, do que os prefeitos, etc. Então, eu acho que é por aí que está essa questão desse projeto. E politizaram de novo, estão politizando tudo, né? Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Mais um ponto de politização, Berto, e o que a Rita está defendendo é justamente valorizar mais as polícias locais, estaduais, eventualmente até as municipais, mas e no caso dessa crítica à perda de poder e de questão financeira, nesse caso, da Polícia Federal, você concorda? O que acontece é que o crime organizado, ele nunca está afeto a um só estado, não é? Ele tem conexões, infiltrações em diversas unidades em diversos estados e, às vezes, inclusive, conexões internacionais. Então, de modo que este é um combate que requer, sim, uma coordenação federal. É muito importante a participação da Polícia Federal e, obviamente, com o apoio e participação de todos os estados. Portanto, é um combate que precisa ser feito de uma forma integrada, não é? E olhando para a forma como Hugo Mota conduziu esse processo, a gente vê a escolha de Derrite como uma forma de fortalecer Tarcísio de Freitas, que neste momento em que você tem a segurança pública saltando ao centro da pauta política e neste momento em que você tem a possibilidade de retomar a discussão em torno da construção de uma candidatura de Tarcísio de Freitas, Hugo Mota aproveitou para colocar o secretário de Segurança, que é candidato ao Senado, no centro da discussão política. Mas há uma crítica que vem da direita, né, da direita bolsonarista. O próprio Tarcísio de Freitas não ficou satisfeito com a forma como esses
essas 4 versões que já foram apresentadas por Derrite foram recebidas e o grande desgaste que foi por seus primeiros projetos terem esvaziado as competências e prerrogativas da Polícia Federal, esvaziou completamente, depois a reação foi grande, ele agora retomou, e o fato é que, neste momento, a última versão apresentada esvaziava, tirava recursos da Polícia Federal, mas não sabemos ainda qual será a 5ª versão que virá nesta terça-feira. Agora, o importante disso, Alain, é que a gente tenha um combate ao crime organizado e que haja uma estrutura em condições de fazer isso e de uma forma unificada. Só tem um minutinho, então eu vou fechar com você, tá, Rita? Porque o INSS diz que também os herdeiros daquelas pessoas que foram vítimas da fraude do INSS e já faleceram vão poder ter esse dinheiro de volta. Por outro lado, a sessão da CPMI do INSS que ocorreria hoje foi cancelada porque, mais uma vez, depoentes conseguiram no Supremo habeas corpus e aí direito de praticamente não falar nada, o que esvazia muito esse debate. De novo, o ativismo jurídico, o ativismo do Supremo, tirando a capacidade da CPMI dar andamento àquilo que nos causou tanta indignação. Eu já havia dito lá atrás, quando saiu essa história dos desvios, eu falei, gente, quem morreu? Então, justiça seja feita, porque várias pessoas morreram tendo os seus benefícios descontados de forma ilegal. Que justiça seja feita. Cerca de 800 mil pessoas que morreram antes de ter esse ressarcimento. Mardélio Couto, Rita Mundim e Berta Macaron participaram do Conversa de Redação Noite desta segunda-feira.